Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, na graça de Deus e na direção do Espírito Santo, examinar as Escrituras a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Como que nós vamos examinar aqui sobre a profecia da volta do Senhor. Quando que o Senhor vai vir? Deixou sinais? Sim, deixou sinais. Não há, porém, um roteiro, né? Vai acontecer isso, depois aquilo. Sim, muitas coisas vão acontecer e estão acontecendo. Porém, não tem um lugar onde a gente vê que primeiro vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. Existe assim, isso é o princípio das dores. E depois fala de outras coisas, de outros sinais, e depois fala que então virá o Filho do Homem. Então aí nós vemos, vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do versículo 10 em diante, que os apóstolos perguntaram, ele diz: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, antes desses sinais, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Vocês não têm que se preocupar com o que vão dizer e tal. Eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, e na vossa paciência possuí as vossas almas. Então aqui o Senhor já está anunciando sinais da volta dele. Quando ouvires de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, ele lhes disse, nação contra nação, reino contra reino. E tudo isso nós já vemos acontecendo já, né? Desde a perseguição da igreja lá em Jerusalém. Aquela perseguição não foi um sinal do fim. Aquela perseguição que a igreja sofreu em Jerusalém foi por causa do cumprimento da palavra. O Senhor Jesus tinha mandado que eles saíssem pelo mundo anunciando a salvação. E eles ficaram em Jerusalém, todos acomodados ali, pregando o evangelho para os judeus, para os hebreus ali em Israel. Então o que tinha que acontecer? Eles teriam que sair, pregar, anunciar o evangelho em todo mundo. Como eles não cumpriram, então Deus permitiu essa perseguição e eles foram espalhados por todo mundo, e ali em Jerusalém ficaram somente os apóstolos, mas os irmãos saíram por todo mundo pregando, anunciando o evangelho, onde então foi cumprida a palavra de Deus. E aqui fala quando vires Jerusalém cercado, versículo 20, de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. E aqui vamos meditar aqui. Jerusalém cercado de exército. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que nos campos não entrem na cidade, né? Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então aí não, isso é o cerco de Jerusalém. Mas aí está falando, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, então é chegada a sua desolação, a desolação de Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia, Jerusalém não é a Judéia é uma região, Jerusalém é uma cidade. Os que estiverem na Judéia já está falando agora não mais de Jerusalém, que é a desolação de Jerusalém, mas sim ali também daquela região da Judéia, porque dias de vingança são. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, haverá grande aperto na terra de Israel, em toda a terra. E irá sobre este povo, aí Isaac, falando de Israel, cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, isso aqui foi o tempo dos gentios, depois que Jesus morreu e tal.
porque lá em Daniel está sendo falado. Mas o tempo dos gentios, se começou lá, nesse tempo depois da morte de Jesus, ou então o Império Romano já estava dominando Jerusalém, já era gentil que dominava lá. E aqui diz aqui que o tempo dos gentios vai se completar. São tantas tardes e manhãs e tal. Mas veja bem, se quando o Senhor voltar, o tempo dos gentios já acabou, ou está para acabar, eu acredito que, porque não tem duas igrejas, não tem uma igreja gentílica e uma igreja judaica, hebreia, israelita, não existe, é uma igreja só, dos dois povos Deus fez um, dos gentios e dos judeus Deus fez um só, que é a igreja. Então o tempo dos gentios, quando o Senhor Jesus veio, já acabou o tempo dos gentios. Jerusalém será pisada, será dominada pelos gentios e tudo mais. É porque ainda não tem mais templo. Não tem mais templo porque não tem necessidade de ter templos. Então, quais os sinais que nós devemos olhar aqui para nós ficarmos um pouco mais assim seguros de que estamos realmente no fim dos tempos? É tudo aqui, ó. Guerras, rumores de guerras. Não é o fim ainda, mas já é o começo. E pestes e pragas e coisas espantosas, e sinais do céu, tudo isso são coisas para nos alertar. E aí, grandes terremotos, né? Haverá sinais no sol, versículo 25, no sol, na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, o mundo já está ficando angustiado, porque o mar está invadindo a terra de forma violenta, destruindo tudo, são os tsunamis, coisa que a gente não ouvia falar 20 anos, 30 anos atrás, não se ouvia falar que existia tsunami, dessa forma como existe hoje, nem terremotos tão grandes, e aqui fala grandes terremotos e tudo mais. Homens desmaiando de terror por saberem das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então, vamos ficar sabendo, o mundo vai tomar conhecimento de coisas que estarão vindo sobre a terra para destruir, para causar grandes danos e mortes e prejuízos. De tal forma vai ser que não tem onde esconder, não tem como correr. As pessoas vão entrar em desespero. E aí eu falo assim, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, levanta as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando vocês virem essas coisas acontecendo, que estão fora do controle, não tem controle, são coisas da natureza, enviadas por Deus, não são coisas que o homem faz, coisas que a natureza faz. Vocês levantem a cabeça e dê glória a Deus, porque está próximo à tua redenção. As coisas não vão melhorar, as coisas só vão piorar. Do ponto de vista espiritual, as coisas só vão piorar. Porque o mundo busca paz e segurança. E nós vemos lá em Tessalonicenses, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Porque é uma paz e segurança que não vem de Deus. É uma coisa que o homem está fazendo. É o momento do anticristo que vai fazer um concerto com muitos povos, né? Um acordo durante 7 anos. E aparentemente vai estar tudo bem, mas não está não. Porque a vinda do Senhor é precedida, antes da vinda, vai acontecer a grande apostasia, ou a apostasia, apostatar da fé. Muitos vão deixar de crer em Deus, vão viver na carnalidade, mas as igrejas estão cheias, está aumentando o número de pessoas que servem a Deus. Não, está aumentando o número de religiosos. Servir a Deus é diferente. Servir a Deus é não mentir, não enganar, não roubar, não adulterar, não prostituir, não se embriagar, é buscar a santidade, glorificar o nome de Deus na tua vida, pelo teu falar, pelo teu testemunho. Isso está aumentando? Não, está diminuindo. E o que está aumentando? A mentira, o roubo, a prostituição, as impurezas, a busca do prazer carnal, a busca de riquezas materiais. E quem está procurando essas coisas? O ímpio? O ímpio. Mas o ímpio está dentro das igrejas? Está dentro das igrejas. Muitos estão dentro das igrejas. O joio está lá. Está lá também o trigo? Sim, também tem trigo. E tem trigo fora das igrejas também. Por quê? Porque é assim. Deus não vai salvar a igreja, vai salvar pessoas. E aí, o que nós temos que ver?
Onde nós temos que olhar? Aqui a recomendação do Senhor. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Então, toma cuidado com isso. Por quê? Porque estarão vivendo a vida comum, normal, comendo, bebendo, casando, dando em casamento, assim como foi nos tempos de Noé, nos tempos de Ló. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Vai estar tudo na normalidade. A materialidade, a vida material. Mas espiritualmente vai estar um caos. As pessoas não estão querendo saber de salvação. Estão enganando um enganando o outro, procurando fazer cada vez mais a vontade da carne, buscando somente os prazeres carnais, satisfazer a vontade carnal. E o conselho é esse aqui: olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, qual o grande sinal? O grande sinal é que o mundo está cada vez mais perdido, como diz lá em Apocalipse, né? E os que estão buscando a Deus estão buscando a santificação e continuam buscando, e lá em Apocalipse diz assim: o que é limpo, limpe-se ainda, continue se limpando, e o que é sujo, continue se sujando. E é assim que está acontecendo. Esses sinais não vão nos deixar tristes nem alegres, vai nos deixar alegres por sabermos que está vindo, a volta do Senhor está chegando. Estamos vendo todos os sinais. Olha, quando acontecer essas coisas, você sabe que já está perto, nós sabemos que está perto. Ficamos contentes, por um lado, porque sabemos que a nossa redenção se aproxima. Por outro lado, ficamos tristes, porque vemos as pessoas que amamos se dispersando para a vida, deixando o mundo entrar em seus corações, fazendo de conta que acreditam em Deus e pensam que estão enganando Deus. Não estão enganando nem a gente, não estão enganando, nem as outras pessoas eles não estão enganando. Por quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Então nós estamos vendo isso, é o sinal. Está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me santificar, continuar santificando, buscando não desanimar, não ficar apontando o defeito dos outros. Vou ficar olhando para a minha vida. Não vou me alegrar com a queda de ninguém, eu vou ficar orando para que as pessoas se salvem. Enfim, nós estamos no fim. E é assim que está acontecendo, e o Senhor já disse que aconteceria tudo isso. Então não se alarme, não fique esperando sinais para você se converter no último momento. Agora é hora de eu voltar para a igreja. Não pense isso não. Se caiu na mão de Satanás, só Jesus tem poder para tirar. E se ele sabe que o teu coração está voltado para as coisas mundanas, ele não vai te salvar, porque você não quer salvação. Você quer a busca das coisas materiais somente. Então vamos despertar desse sono, não vamos nos preocupar com o fim do mundo. Para nós o mundo não acaba nunca, nós vamos sempre viver ou nesta terra ou na nova terra, a nova terra onde habita a justiça, onde não haverá nada e nem tristeza. Mas então, se os meus parentes, os consanguíneos, né, as pessoas que são da minha família, os meus amigos, tudo que é carnal vai terminar. Você está olhando para o teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teus irmãos, teu esposo, porque tudo é carnalidade. Quando acaba a carnalidade, acabam-se esses laços. Não tem mais laço de família, porque não tem mais carne. Que família que vai existir? Somente a família de Deus, cujo pai é Deus e o Jesus é o unigênito, Filho de Deus, e nós somos filhos adotivos. Qual família que vai ficar no céu? A família de Deus. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Então, essa carnalidade, você pensa, ficar preocupado, porque será que vão ser salvos? Não. Nós vamos lembrar das lutas que passamos aqui, das tribulações, como servos e servas de Deus. Não como família, por causa da minha família ou dos meus irmãos da carne, segundo a carne, segundo o sangue. Não haverá isso. Nós nem sabemos como vamos ser. Seremos como os anjos, que não têm sexo. Não vamos reproduzir, não vai ter homem, não vai ter mulher. Como que eu vou a minha mãe? Como mãe? Nós não vamos ser homem nem mulher lá, ninguém não vai ter reprodução. Então, temos que olhar para a salvação. Jesus é tudo para nós. Vamos obedecê-lo com amor, com sinceridade. E vamos seguindo esse caminho, santificando nossas vidas cada vez mais. Que Deus nos abençoe e nos dirija em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.